Olá, povo de Deus. Eu sou Jodeilson Silva e nesse momento irei aqui transmitir um ensino muito especial da palavra do Senhor. Convido você para assistir do começo até o final. Também, se você não se inscreveu aqui no meu canal, convido você a se inscrever para que sempre que eu postar novos vídeos com ensinos da palavra do Senhor, você assim ser avisado e assistir e acompanhar. Também é muito importante você curtir esse vídeo, dar o seu likezinho aqui nesse vídeo, pois isso é muito importante aqui para o canal, tá bom? Dá essa força e você pode curtir, dar o seu likezinho, ok? A palavra de hoje está aqui no livro do profeta Daniel, bem no capítulo 6, fala aqui Daniel na cova dos leões. E eu quero também explicar aqui algo bem interessante. Vou começar aqui com um comentário que eu adquiri no Midrashim judaico. Porque no versículo 24, quando Daniel tinha sido tirado da cova dos leões, a Bíblia diz aqui no versículo 24 do capítulo 6 do livro do profeta Daniel, diz assim: Em seguida, o rei Dario mandou que trouxessem os homens que tinham acusado a Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então você vê que nessa passagem bíblica o rei Dario ali ordenou assim que fosse tirado a Daniel e que fosse lançado os homens que tinham acusado a Daniel. Assim eles, com as suas mulheres e os seus filhos. E a Bíblia diz que eles não chegaram no fundo da cova, os leões despedaçaram eles. É bem interessante porque no Midrashim judaico, que eu pude observar e estudar, diz que o rei ali tinha sido acusado por esses homens, que o rei tinha alimentado os leões antes de Daniel ter sido jogado na cova, por isso os leões não causaram nenhum dano em Daniel e nem despedaçaram ele. Então, por causa disso, o Midrashim explica que quando o rei ordenou que tirasse Daniel, ordenou também fosse lançado esses homens, mostrando assim que não foi nada disso que eles estavam falando, que o rei tinha alimentado os leões. Até porque quando eles foram jogados, eles nem chegaram no fundo da cova, os leões já despedaçaram eles antes mesmo de chegar no fundo ali da cova, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Eu achei bem interessante esse midrashim hebraico, por isso que eu estou passando aqui para vocês, e faz sentido. Na verdade, Daniel ele não foi tragado, despedaçado pelos leões. Nós vamos ver aqui, porque a Bíblia diz que Deus enviou o anjo dele ali naquela cova e fechou a boca dos leões, tá bom? Mas vamos aqui agora para o início dessa mensagem. Vai ser uma explicação muito boa, tá bom? Então vamos ler aqui do início. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito e não podiam acusá-lo de ter feito coisa errada. Então você vê nessa passagem bíblica o rei ali Dario, quando ele assumiu assim o trono, ele logo começou ali também a procurar 120 governadores
que assim fosse nomeado para estar sobre todo o reino ali dele, para que ajudasse sim toda ali a administração do reino, para que o reino não sofresse nenhum tipo de dano ali ou prejuízo. E sobre esses 120 governadores, ele iria nomear também 3 ministros. Desses 3 ministros, um deles era Daniel, que seria ali responsável por esses governadores. Tudo isso para que eles viessem assim cuidar bem ali do reino, para que o reino não sofresse algum dano, algum tipo de prejuízo. Só que a Bíblia diz que Daniel era um homem muito competente. Ele se distinguia de todos os demais homens ali naquele reino. E a Bíblia diz que ele era um homem honesto e direito. E quando o rei pensou logo de nomear ele como ali a maior autoridade daquele reino, então os outros homens ali começaram a procurar uma falha, um erro que Daniel assim tivesse cometido para o acusar, para que ele não fosse ali nomeado ali um daqueles ministros, ou seja, como ali a principal autoridade daquele reino do rei Dario. É bem interessante que quando assim um rei assumia, era comum trocar os parlamentares, né, ali os ministros, mas interessante, Daniel, ele não foi tirado do cargo já que ele oficiava ali. Pelo contrário, ele ia receber, era uma nomeação mais ainda elevada do que a que ele já tinha ali. Só que o que eu quero explicar aqui para você é que nesse interim, os outros ali começam a procurar uma falha, um erro ou alguma culpa em Daniel que tivesse porventura ali cometido no reino um tipo de erro, ou se ele tivesse causado ali algum dano com alguém, né? Então eles procuravam uma falha que ele tivesse cometido, um erro, para acusar ele diante do rei, para que o rei não nomeasse ele como um desses ministros. Você vê que muitas pessoas, às vezes, elas se levantam contra as outras para tentar prejudicar, denegrir, até mesmo como aconteceu aqui com Daniel. Só que Daniel, a Bíblia diz que ele era um homem muito direito e honesto. E eles não acharam nele erro ou culpa alguma para que o pudesse assim o acusar. E é importante nós que servimos a Deus sermos irrepreensíveis, para não darmos lugar para ninguém ter do que nos acusar ou assim nos apontar. E quando nos acusarem ou nos apontar, vão ficarem por mentirosos. Porque a Bíblia vai mostrar isso aqui para explicar para nós que por Daniel ser um homem honesto e direito, mesmo eles projetando algo contra ele, tentando prejudicá-lo, não houve nada ali que acontecesse de mal contra Daniel. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 5, a Bíblia diz assim: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não pode ser desobedecida. Ordene que, durante 30 dias, todos façam seus pedidos somente a ti, ó rei. Então você vê que aqui nessa passagem bíblica, por eles não ter procurado uma falha que Daniel tivesse assim cometido, por eles não ter achado, eles procuraram e não acharam nenhuma falha ou erro que Daniel tivesse cometido, então eles se reuniram para sancionar uma lei. E o objetivo dessa lei era também prejudicar Daniel, para que ele não fosse nomeado ali como primeiro-ministro, como a maior autoridade naquele reino do rei Dario. Então eles criaram uma lei. A lei aqui vai
nos mostrar aqui pela Bíblia que essa lei era que pelo espaço ali de 30 dias, homem nenhum ali poderia fazer pedido a qualquer Deus ou a outro homem, exceto para o rei Dario. E eles se reuniram, tanto ali os governadores, os prefeitos, todas as autoridades ali. E de acordo comum ali, eles sancionaram essa lei e levaram para que o rei assim o assinasse, e que essa lei não deveria, como diz aqui, ser desobedecida por ninguém. Porque se alguém desobedecesse, as consequências que essa pessoa iria sofrer era ser jogada na cova dos leões. Só que a lei aqui proibia a Daniel ou a qualquer outro homem ali de orar para Deus. Ali tinha pessoas que tinham os seus deuses pagãos, né? No caso não poderiam também orar para os seus deuses, e Daniel também não poderia orar para o Deus dele, para o Todo-Poderoso. Era uma lei que proibia os homens ali de orar para qualquer um, ali que servia aos seus deuses, né? Para qualquer um dos seus deuses, ou até mesmo pedir a qualquer outro homem, exceto para o rei. E a Bíblia diz que eles chegaram, falaram que o rei tinha que assinar essa lei, que ela não deveria ser desobedecida. Aí a palavra diz assim, aí eles falaram, ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Então você vê que eles ali chegaram diante do rei e pediram ao Senhor, vai assinar essa lei, e que durante 30 dias, se alguém desobedecer ela, fazendo pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, esse homem, essa pessoa vai ser jogada na cova dos leões. Vamos ver o que vai acontecer, porque a lei já estava ali sancionada. Aí diz assim a palavra do Senhor. No versículo de número aqui 9. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicado. Então você vê que o rei, ele concordou com aquela lei ali que estava já sancionada, então ele assinou e ordenou que aquela ordem ali, aquela lei fosse publicada, anunciada ali para que todos soubessem que durante o espaço de 30 dias ali, ninguém poderia pedir a qualquer Deus e nem a outro homem, exceto para o rei. Mas vamos ver no que vai acontecer. Versículo 10 diz assim, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para o lado de Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Então você vê que Daniel, quando ele soube que essa lei estava ali assinada e foi publicada, a Bíblia diz que ele foi para a casa dele, e no quarto lá, que tinha na casa dele em cima, que dava ali para o lado de Jerusalém, tinha ali as janelas, ele abria as janelas e continuava orando para o Deus Todo-Poderoso, agradecendo a Deus, louvando o Senhor. E é nesse interim que os inimigos ali de Daniel, aqueles opositores, vão denunciar Daniel para o rei. Lembra que no início eles procuravam um erro, uma falha, para prejudicar Daniel, para que o rei não nomeasse Daniel como a maior autoridade ali no reino? Então eles sancionaram essa lei justamente para prejudicar Daniel. Então é nesse interim que eles vão chegar diante do rei e vão dizer, olha rei, o senhor assinou uma lei aí que proíbe aqui qualquer homem fazer pedido a qualquer Deus ou para outro homem, exceto que seja o Senhor. E aí eles vão dizer, pois esse Daniel, que veio aí desse lado de Judá, não faz caso da tua lei nem de ti, porque ele 3 vezes por dia ora para o seu Deus, adora o seu Deus, agradece o seu Deus e não está fazendo caso da lei que você o assinou. Então eles vão ali pedir o rei, tipo obrigar o rei, que lançasse então Daniel na cova dos leões, porque as consequências da desobediência de qualquer pessoa ali, durante esses 30 dias
assim, desta lei, era ser jogado na cova dos leões pela sua desobediência. E aí é onde o rei não pôde salvar ou até mesmo ficar isento de jogar Daniel na cova dos leões, porque ele tinha assinado a lei. E a lei não tinha como ser anulada. A Bíblia vai dizer aqui que o rei até ficou com pena de Daniel, ainda quis ali proteger, livrá-lo de ser jogado na cova dos leões, mas não foi possível, porque a lei já estava assinada e não poderia ser anulada. E aí eles vão jogar Daniel dentro da cova dos leões e ainda vão colocar uma pedra na boca. Não bastava ali estar com as feras, ainda tamparam a boca da cova e selaram. A Bíblia, quando fala de selar, na Bíblia fala que amarraram, né, a pedra na boca da cova ainda. Pois é, eles conseguiram ali, vamos dizer assim, aparentemente, destruir ou até mesmo derrotar Daniel, aparentemente. Mas a gente vai ver aqui agora que a Bíblia vai mostrar que Deus livrou e guardou Daniel ali dentro da cova dos leões. E é isso que eu quero mostrar para você. Porque quando a gente realmente é fiel a Deus, temos comprometimento em obedecer a sua palavra, Deus ele sempre vai estar conosco em qualquer situação. Lembro-me do Salmo 27, que o rei Davi escreveu, deixa eu até ler aqui, porque essa palavra faz todo sentido também com o Salmo de número 27. No versículo 2, o rei Davi falou assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E é isso que vai acontecer com aqueles opositores, inimigos que se levantaram contra Daniel. Porque Daniel, como falei no início, era um homem honesto, um homem direito. E isso era, primeiro aqui, com Deus e também para com as pessoas na sociedade. Então Daniel não teve medo daquela lei, por isso que ele não deixou de buscar o seu Deus, de adorar o seu Deus. Não é que Daniel estava se rebelando contra a lei ali, pelo contrário, é porque Daniel, ele sabia que nada ali era mais importante do que a comunhão dele com Deus, do que a vida dele com Deus. E quando nós priorizamos a Deus sobre todas as coisas, Deus também ele prioriza nós em qualquer situação. Aí aqui, no versículo 19, a Bíblia vai dizer que o rei de manhã, né, porque Daniel ficou uma noite ali na cova junto com os leões. Aí eu vou ler aqui no versículo 19. A Bíblia diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então o rei, após ali amanhecer o dia, foi ali diante ali da cova dos leões, e da boca da cova ele falou com Daniel, chamou e perguntou: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, conseguiu livrar você dos leões? Olha o que Daniel respondeu, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então você vê que Daniel, quando ouviu o rei ali, chamando por ele, perguntando se Deus tinha conseguido livrar ele ali dos leões, o rei falou com voz triste, porque o rei gostava de Daniel, porque Daniel era um homem diferencial ali naquele reino, e o rei queria muito contar com ele. E ali os opositores, os inimigos, tentaram de tudo quanto é jeito eliminar, destruir Daniel, mas não conseguiram. Quando eles pensaram que tinha sido o fim de Daniel, porque foi jogado na cova dos leões, a Bíblia aqui mostra que Deus enviou o anjo ali, naquela cova dos leões, e fechou a boca dos leões. E Daniel diz,
porque foi achado em mim inocência diante dele Deus. E Daniel afirma: contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, Daniel, ele era um homem fiel tanto aqui, com Deus, sabe, porque ele obedecia aos mandamentos de Deus, às leis de Deus. Nós podemos ler do começo desse livro de Daniel até o último capítulo desse livro, que Daniel era um homem que tinha muita comunhão com Deus, era um homem muito amado por Deus, era um homem que tinha Deus como prioridade acima de todas as coisas. Por isso que ele não se curvava diante dos decretos que tentavam ali proibir a comunhão dele com Deus. Mas ele também era um homem honesto com as pessoas e direito. Era um exemplo de ser humano que serve de exemplo para mim e para você hoje. E aí o rei chamou ele e disse: olha, rei, Deus, ele enviou o anjo dele para que fechasse a boca dos leões. E assim os leões não me causaram dano, porque foi achado em mim diante de Deus inocência. Quer dizer, ele era um homem inocente diante de Deus. E ele disse também: diante de ti, ó rei, não cometi delito algum. Ou seja, eis aqui a razão que Deus deu o livramento àquele homem através do anjo dele ali. Porque esse homem era um homem íntegro, fiel, e não tinha ali por que ser destruído, despedaçado por aqueles leões ou por qualquer outra situação. Aí aqui no versículo 23 a Bíblia diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Ele creu. Por isso Daniel não ficou com medo, desesperado, quando viu ali aquela lei sancionada. E ele também não cedeu ali àquela lei de deixar de buscar o seu Deus, deixar de ter comunhão com o seu Deus. Pelo contrário, ele estava convicto. É aquela famosa frase: quem não deve, não teme. E Daniel não tinha por que temer, porque ele era um homem inocente diante de Deus e não tinha cometido delito, erro algum ali naquele reino com alguém para que pudesse ser tragado por aqueles leões, que Deus assim o deixasse ser prejudicado. A justiça de Deus o livrou e o protegeu ali de toda acusação, de todo aquele levante ali. E isso serve para mim e para você. Se estão te acusando, te apontando, meu amigo, minha amiga, se você tem sido obediente a Deus, tem andado na vontade da sua palavra, a justiça de Deus vai te livrar, vai te alcançar. Ah, mas estou fazendo aqui obras malignas contra mim. Meu amigo, isso aí não vai pegar em você. Minha amiga, não vai pegar em você. Se você está com a palavra de Deus, fiel em obediência, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar de tudo isso aí. E se aí também no seu trabalho tentam te prejudicar, te passar para trás, fica tranquilo. Deus é justiça e ele não fica em falta com ninguém. Deus não fica em falta com ninguém que está fiel, firme na sua palavra. Tá bom? Aí o rei se alegrou, mandou que trouxesse Daniel. Aí no versículo 24 a Bíblia diz que ele vai ordenar assim que lançasse ali os acusadores de Daniel. É como eu falei no início, e eles foram lançados. E eles foram despedaçados pelos leões mesmo, bem antes de chegar no fundo da cova. No versículo 24 explica tudo isso. E aí no versículo 25 diz assim: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Olha o que ele escreveu: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ao rei afirmou: foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Então você vê nessa passagem bíblica que Daniel foi honrado mais ainda. Tentaram prejudicá-lo, destruí-lo, mas nada aconteceu de mal, de ruim contra ele, porque ele creu em Deus e ele era um homem inocente diante de Deus,
e também não tinha cometido delito algum ali com o rei ou com alguém ali naquele rei. Então Deus o livrou e ele ainda foi exaltado e honrado. E o rei exaltou também o nome de Deus, do Deus vivo, do Deus a quem Daniel assim servia. Ele diz: faça um decreto que todos os povos e nações e línguas tremam e temam ao Deus de Daniel. Ao rei falou aqui: porque ele é o Deus que livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E o rei confessou: foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Você vê que os acusadores de Daniel não conseguiram se livrar, nem se salvar do poder dos leões quando foram lançados na cova. E Daniel passou a noite inteira e não aconteceu nada com ele, porque Deus livra e salva aqueles que são fiéis, aqueles que são leais a Deus, obedecendo a sua palavra e assim comunhão com ele. Então, pessoal, é um exemplo de um ser humano para nós, de como servir a Deus e sermos leais e fiéis a Deus como ele foi. E diante do que vão tentar contra nós, nos prejudicar, nos atingir, nada vai acontecer, porque ele é fiel para nos livrar, nos guardar e nos proteger, tá bom? Então, como Daniel, seja eu, assim você. E não temos o que temer. A nossa prioridade tem que ser Deus sobre todas as coisas. Não ponha justificativa, não dê desculpa de você ter comunhão, de servir a Deus. Daniel poderia muito bem ter botado uma desculpa ali: fizeram aí uma lei que vai me jogar na cova dos leões, então eu vou deixar de buscar o Senhor, eu vou deixar de obedecer e ter comunhão com ele. Daniel não justificou nada ali, porque ele sabia que acima de qualquer coisa ali, a comunhão dele era a prioridade com Deus, a adoração dele, a entrega, a busca dele com Deus estava acima de todas as coisas. Não deixe nada abalar você e não dê justificativa, seja fiel, leal a Deus em qualquer situação. Lá em Apocalipse diz para nós ser fiel até a morte. Então, meu amigo, minha amiga, essa palavra, essa explicação que eu deixo aqui das Escrituras, da palavra de Deus. E é isso, tá bom? Que Deus assim abençoe você, a sua família, que o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, te dê a paz.